tempo cura tudo. Você já escutou isso ou você pensa que isso é uma verdade? Será que essa crença, será que essa lógica, ela mais te ajuda ou mais te atrapalha? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. E hoje nós vamos falar sobre a relação que nós estabelecemos com o tempo. Eu escuto com frequência esse tipo de frase, né? E é uma frase que as pessoas gostam muito de usar no sentido de tentar acalentar as pessoas, né? Às vezes na dificuldade de escutar a dificuldade do outro. Calma, é uma questão de tempo, tudo vai passar. E aí, existem alguns perigos da gente aderir a essa lógica, da gente acreditar que, de fato, o tempo é o responsável e, principalmente, um único responsável por trazer uma cura. E muitas vezes o tempo e a cura, eles são inimigos. É claro que a palavra cura, o conceito de cura, a gente poderia debater filosoficamente aqui. Mas assim, de uma maneira simplificada, eu estou dizendo de uma lógica de cura associada a um processo de homeostase. O que é isso, Rafael? O que é homeostase? Existe uma energia de coesão para os sistemas. Quando eu digo sistema, o nosso corpo é um sistema. Então é mais fácil a gente pensar em cura para o corpo, mas outros sistemas, como sistemas de grupo de pessoas, a gente pode pensar em processos de adoecimento também sistêmicos. Mas voltando aqui para o organismo. O nosso organismo, ele é um sistema fechado. E quando alguma coisa ali dentro do sistema, ela tende a romper o padrão de funcionamento, como por exemplo, quando entra um vírus e nos faz entrar num processo de adoecimento, né, um resfriado, por exemplo, existe uma força interna que busca voltar ao estado anterior. Enquanto esse processo interno ele não depende da nossa consciência, né, você não precisa pensar para que o seu próprio organismo emita os comportamentos internos necessários para combater a doença. Nem sempre isso vai ser verdade para as questões que a gente lida externamente, para as questões que precisam do nosso envolvimento, da nossa percepção e da nossa ação. Então, outro dia mesmo, eu trabalhei com uma paciente que, em muito sofrimento, precisando superar uma situação muito difícil de um processo de luto, não um luto da perda de um ente querido, mas um luto de um divórcio, com esse discurso, com essa narrativa. A partir dessa experiência, eu tive vontade de gravar esse vídeo, porque eu localizei nela um processo que eu já vi inúmeras vezes. E aí, ela se apropriou dessa narrativa que tudo era uma questão de tempo, mas ao mesmo tempo ela cedia às vontades, os desejos e as recaídas que ela tinha nesse processo e que traziam enorme sofrimento. E aí eu trouxe a seguinte imagem para ela. Imagine que você tem uma ferida, né? Você teve um corte no seu braço e a ferida está aberta. E aí se inicia realmente um processo de cura. O próprio tempo ele está sendo favorecido, né? Ele está ajudando o processo de cura porque internamente o seu corpo já sabe o que fazer. Mas se eu não entendo o processo e se eu não sei aquilo que eu posso fazer para colaborar, para ajudar com esse processo, aquilo que pode atrapalhar, eu posso ter comportamentos altamente inadequados. Imagine que eu, depois de sair, mexer no lixo e andar durante todo o dia, sim, eu quero dizer, estou com a mão toda suja, eu resolvo coçar, porque eu sinto uma coceira, então respondo a um desejo, a um impulso, eu coço, eu tiro a casquinha desse machucado e arrasto ali com toda aquela sujeira. É claro que isso pode não só atrapalhar o processo de cicatrização, como promover uma infecção. Ou seja, não é uma questão puramente de tempo. O tempo, ele vai potencializar todas as ações que fazemos. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Fazendo um parênteses aqui. De maneira muito simplificada, o efeito borboleta nos diz que uma ação pequenininha aqui, ao longo do tempo, ela pode tomar proporções gigantescas, né? Então, salvo engano, existe aquela frase famosa, o bater de asas de uma borboleta na Oceania pode provocar um tufão nos Estados Unidos. Algo nesse sentido. Então, esse evento pequeno, ao longo do tempo e às vezes do espaço, ele pode ter grandes proporções. Então a questão que fica é a seguinte: já que não é só uma questão de tempo, já que nós temos que nos colocar também, como que a gente vai conceber
quais são as possibilidades de mudança. E o pensamento oriental, a sabedoria oriental, focou muito nessa característica, que é o que eles chamam de mutação, o estado de mutação dos fenômenos, né, das situações, das coisas, das pessoas. O pensamento oriental sempre olha para o movimento. Temos como um princípio que tudo está em constante movimento, nada está estático. Então, quando a gente olha para um determinado fenômeno, com a análise clínica, a gente consegue de alguma maneira prever para onde que ele tende a evoluir, assim como para onde ele poderia evoluir caso os comportamentos, as reações fossem diferentes. Nesse sentido, o livro I Ching, né, que trabalha, né, o clássico das mutações, ele tenta compreender a essência desse tipo de movimento, numa linguagem muito abstrata, mas que nos permite, ao aprofundar na essência de cada uma dessas coisas, ter uma visão muito sábia sobre o movimento, para onde as coisas tendem a caminhar. Bem, e que tipo de pessoa costuma sofrer com esse tipo de processo, né? Você está vivendo um luto, e aqui luto no sentido geral, não luto da perda de um ente querido. Você pode perder inúmeras coisas, você pode perder o seu trabalho, você pode perder um objeto de afeto, você pode perder uma relação, e todas essas vivências, elas propiciam um processo de luto, mais intenso ou menos intenso. Então, pessoas que têm dificuldade de identificar e viver a tristeza, elas vão ter mais problema com esse tipo de situação. Mas por que, Rafael? Por que a tristeza tem a ver com isso tudo? Bem, é sempre importante relembrar que toda emoção cumpre uma função. Nós não devíamos ser inimigos das nossas emoções e achar que elas são problemas na nossa vida. As emoções são potências que muitas vezes nós não aprendemos a usá-las como deveríamos. E a tristeza tem uma função importantíssima. Ela é a emoção que nos promove um fechamento, a gente tende a ficar um pouco mais recluso para promover a cura, para promover a restauração. Então imagine você, né, numa cena um pouco mais primitiva, que fica um pouco mais claro. Imagine que você saia para caçar, você está lá na sua tribo, sai para caçar, e aí você machuca o seu pé. Ao voltar para a tribo, né, deu tudo certo, vocês caçaram, se alimentaram, você vai repousar. No outro dia, ao acordar, o seu pé está inchado, você está mancando e você está impossibilitado de caçar. Se você resolver sair, você vai acabar virando a presa. Então a inteligência emocional do seu corpo, ao interpretar a situação, ele vai te dizer, não no sentido linguístico, né, mas no sentido mais objetivo, corporal, ele vai te dizer, você precisa primeiro restaurar o seu corpo. Então a tendência é que na tristeza a gente recolhe os movimentos, a gente fica mais desanimado, a energia vai para dentro, para os órgãos ou para a região que precisa ser restaurada. A gente às vezes não quer gastar tanta energia conversando, né? Então esse recolhimento, ele acontece por um motivo, ele está promovendo o que precisa acontecer internamente. Não é tão diferente assim quando nós precisamos também de restaurar ou de curar dores, machucados, traumas psíquicos. Às vezes eles não são tão claros, às vezes você não os vê quanto vê um pé machucado, mas você passa por determinadas experiências e o seu corpo precisa de um tempo de repouso, de recolhimento para poder se reorganizar. E na cultura que a gente vive, isso acaba sendo totalmente inviável, né? O que a gente costuma ouvir. Não fica triste não, vamos sair para você se alegrar. Como se a tristeza fosse o problema e a solução fosse o não viver da tristeza. Bem, psicologicamente isso acaba sendo muito mais um problema do que uma solução. E é claro que a gente sempre precisa diferenciar tristeza, que é uma emoção, de um processo clínico depressivo, que tem a ver não somente com a alteração do humor, que a pessoa fica um pouco mais triste, mas existem outros sinais e sintomas que vão caracterizar, né? Essa pessoa tende a ter alteração psicomotora, então ela vai ter uma ralentação dos movimentos, ela costuma ter alteração de apetite, de sono, enfim, tem uma série de outros critérios para a gente avaliar uma depressão, que não é a mesma coisa de tristeza. Mas então, o que é que você pode fazer para usar o tempo ao seu favor? Não somente o tempo para que você
cure, para que você se restaure, mas para que se cure da maneira mais eficaz e eficiente possível. Assim também como use o tempo para tomar decisões mais sábias, para ter uma visão um pouco mais clara da vida. E a primeira delas é para que você use a tristeza como a sua aliada. Aprenda a usar a tristeza de maneira saudável. Como eu acabei de explicar, se você se tornar inimigo do que você está sentindo, o que você está fazendo é batalhando contra você mesmo, criando conflitos internos, né? Talvez você trabalhe somente com seu aspecto racional, né? Com crenças talvez inadequadas de eu tenho que ficar bem, eu só vou ficar bem se eu tiver saindo e conversando com as pessoas, interagindo, ou apesar de estar me sentindo mal, eu quero mostrar para as pessoas que eu estou bem. Enfim, existe uma série de mecanismos de defesa tentando negar a experiência da tristeza. E de maneira geral, eles vão te afastar do processo que você precisa viver. Mas veja bem, viver a tristeza de maneira saudável não significa sucumbir à tristeza, não significa mergulhar numa tristeza absoluta e não conseguir reagir, né? Se for um quadro muito intenso, talvez seja o caso de procurar ajuda. A segunda coisa que você pode fazer é sair da passividade. Não adianta tentar viver como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse igual, esperando que somente o tempo haja e traga um suposto conforto, uma suposta aceitação. O tempo é necessário para toda cura, porque toda cura é um processo, mas se você não sabe como promover ou como ajudar o processo, ele pode seguir para diversas direções possíveis, muitas delas que talvez você não queira viver, não queira experimentar. Para isso, conhecer as mutações pode te ajudar muito. Bem, a gente falou sobre o exemplo da ferida. Salvo engano, recebi a informação, apesar de não ter verificado quanto a ela, mas creio que faça sentido, seja verdade, que na Idade Média, por falta de conhecimento ou pelo conhecimento que tinham na época, acreditava-se que passar fezes de, salvo engano, pombo em feridas era curativo. Então veja bem, imagine você que hoje, tendo uma ferida, você use esse tipo de conhecimento e tente usar esse tipo de terapêutica. Mais provável é que você não vai ter um resultado tão positivo assim. Então, nos momentos de tristeza, é importante você verificar que tipo de superação você deseja, aonde você deseja chegar. E a partir disso, utilize a capacidade de raciocínio para criar cenários possíveis. Crie cenário 1, cenário 2, cenário 3 e quais são os comportamentos necessários para poder chegar a cada um deles. Muitas vezes isso vai te ajudar a alinhar o que você precisa fazer de fato. Em situações assim, muitas vezes nós vamos ter que lidar com a capacidade de realizar coisas que vão contra o nosso desejo, contra a nossa reação. E esse vai ser um desafio que você vai precisar superar, porque quando o machucado coça e o seu impulso é de com o dedo sujo coçar e tirar aquela casquinha, se você cede a isso, você está se colocando em risco. E sabe-se lá se você vai ter uma infecção ou não. Em terceiro lugar, uma medida muito protetiva é que você esteja conectado ao seu centro. E aqui eu chamo a atenção para o conceito oriental de Ikigai. O Ikigai, ele é o nosso propósito, é aquilo que nos faz levantar todos os dias pela manhã. É um conceito profundo e muito interessante. Se você quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo aqui no canal que você pode acessar aqui no link. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando nós sofremos abalos, reestruturações na vida, surpresas desagradáveis, às vezes nós perdemos a nossa sensação de centro, às vezes nós colocamos a nossa energia, a nossa segurança em situações perenes, mutáveis, e isso pode nos desestruturar. Então, quando a gente trabalhou um autoconhecimento, quando a gente encontrou um sentido, encontrou um senso de propósito, é muito mais difícil que esses processos eles nos desestruturem tanto assim. É claro que ninguém é inabalável, né? Todo mundo, de acordo com como a vida pode mudar, todos nós estamos sujeitos a ficarmos completamente desestruturados.
né? Então, se esse é o seu caso, se você está se sentindo assim, isso não é uma fraqueza, você não é menos por conta de estar vivendo esse tipo de experiência. Esse não é o ponto. A grande questão é que se você dedicar um tempo, para você que está nessa situação e para você que não quer viver uma situação assim, se você dedicar um tempo para poder compreender, encontrar esse centro, essa essência que te organiza, que te orienta, você vai estar muito mais preparado para poder lidar com as intempéries do mundo, né? Com as mudanças, com as mutações. De alguma maneira, ainda vai ter um centro que, por mais que você balance para um lado e para o outro, vai te deixar razoavelmente organizado. E por fim, uma outra coisa muito importante é de considerar a possibilidade de adaptação. Às vezes nós criamos um ideal de nós mesmos, a gente cria uma imagem, eu sou uma pessoa autônoma, independente, não dependo de ninguém, tomo as minhas próprias decisões e me crio numa fortaleza e tento manter esse tipo de imagem numa situação onde esse personagem não é o que vai conseguir superar uma situação, a situação que eu estou vivendo. Então, tenha essa abertura e flexibilidade. Saiba que, bem, todos nós temos todo o direito de tentar construir o personagem que a gente quer atuar, de idealizar um eu perfeito, mas esse eu, ele geralmente está condicionado em um arquétipo, né? Assim, eu me vejo como um guerreiro, estou aí combatendo todas as coisas, beleza. Mas quando eu vou viver um relacionamento amoroso, não adianta pegar esse arquétipo do guerreiro, essa lógica de funcionamento e tentar aplicar a mesma naquela relação, porque são outros parâmetros, é uma outra lógica para que eu consiga viver uma relação amorosa que seja saudável, frutífera. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas também agarram nesses processos por isso. Elas ficam fixadas em um modelo ideal de eu e tentam aplicar ele para diversas situações. Então talvez esse luto, talvez essa dificuldade, ela seja também, né, uma crise, uma oportunidade para inaugurar novos eus, novas maneiras de perceber o mundo e de interagir com o mundo. E saúde é isso, né? Saúde é flexibilidade, a gente conseguir se adaptar a diversas situações e seguir adiante. De alguma maneira, o sentido da vida é esse, né? Em frente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aí seus comentários, o que você pensa sobre o assunto, suas experiências, que isso enriquece o conteúdo aqui. Vou ficando até aqui. Até a próxima.